como lidar, então, com esses pensamentos automáticos, pensamentos ruminosos que você estava falando? Né? Então, por isso que eu falo assim, se você está sentindo isso, não é fazendo uma vez uma coisa que vai deixar de ter, se você tem um quadro depressivo. Agora, você pode ter isso como todos nós temos. Aí, algumas estratégias pontuais podem ajudar. Se você está tendo um quadro de depressão, tem vários critérios, né? O diagnóstico é feito por um médico ou por um psicólogo. Mas tem os critérios lá, não é uma coisa subjetiva. Então, você tem uma falta de prazer, uma falta de um excesso de ruminações, dificuldade para exercer as coisas que você faz no seu dia a dia, ou tá mais difícil pensar, porque a ruminação não deixa você raciocinar muito bem. E isso está durando de forma sustentada mais do que 2, 3 semanas, dá uma olhada nisso. Por quê? Porque provavelmente você vai ter que praticar durante um tempo. Não quer dizer que não melhora. Mas eu estou só dizendo porque às vezes você olha e fala, ai, que legal, vou fazer isso daí, vou fazer ali, aí você melhora um dia e depois cai de novo. E fala, mas isso aqui não funciona para mim, não sei o quê. Não, assim, então, tudo precisa de uma dose. A diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Né? Mas, claro, tem pessoas que não têm depressão e têm, às vezes, ruminação. Às vezes a gente fica preso nisso. Né? Mas na depressão é diferente. Então, é só para ter esse cuidado. Vou dar um exemplo agora. Né? Imagina que você tomou uma bronca do seu chefe. Terminaram com você um relacionamento. É normal a gente ficar passando, né, essa historinha do término ou da bronca do chefe. Que filha da mãe, por que ela fez? O que eu fiz de errado? E você fica um pouco tentando, né, olhar aquilo e revisitar aquela situação. E isso é bom. É bom se você faz isso por algumas horas, no máximo alguns dias. Por quê? Porque esse tipo de pensamento, ele é um pensamento que inibe a parte de resolução de problemas do cérebro. Ele serve para a gente ir processando. Então, isso é diferente se você foi demitido há 6 meses atrás e você fica pensando na situação, relembrando, tentando ver quem é o culpado. No final, sempre a conclusão da sua cabeça vai ser que é você. No começo é seu chefe, mas depois é você. E você está fazendo isso há 6 meses e isso está fazendo com que fique difícil você fazer um currículo. Fica difícil você procurar, né, um emprego, ou você vai, mas não tem energia. Porque quando você fica nisso, a ideia não é você precisar começar a ter energia e dar certo para parar de ruminar. É o contrário. Aí, o primeiro passo é você perceber que você está ruminando. Perceber que isso não é saudável, porque isso é tentador. Então, quando a gente está preso nesse porquê, a ruminação é um pensamento preso no porquê. A gente fica no passado vendo o porquê que coisas ruins aconteceram. É importante que isso ocorra por algumas horas, alguns dias depois de uma situação. Durando mais do que isso, nunca é útil e isso faz você sentir pior. Isso é uma coisa factual. Assim. Essa é uma das bases, né, do estudo cognitivo da depressão. E isso é uma causa de piora de desânimo, ao invés do que as pessoas pensam que é o contrário. Né? E aí a ruminação ela vai te enganar, dizendo que vai ter uma causa no passado e que se você chegar lá e resolver, aí vai resolver tudo. A ruminação ela é sedutora nisso. Só que não é fácil perceber. Primeiro passo, ao invés de falar, pensa positivo. Isso olha, não vou falar que é uma besteira. Por quê? Porque é bom pensar positivo. Se você não tem depressão, você está num quadro depressivo, se você está preso na ruminação, você vai tentar pensar positivo, seu cérebro vai rejeitar, você não vai conseguir e você vai ficar culpado por não ter conseguido. Vai acontecer isso. Por quê? Porque é provado. E aí eu não estou dizendo que eu não quero pensar positivo. É legal. Agora, e não quero dizer que o primeiro passo é você parar de acreditar nisso. É uma questão, né? Se você quebrou a perna, eu quebrei, eu tive uma fratura de fêmur exposta. Alguém fala, vamos começar a correr, vamos lá andar. Não faz nem sentido, eu preciso começar a esticar a perna. Eu fiquei 3 meses para conseguir esticar o joelho, acho que foi um avanço para mim. Depois eu voltei, né? Uma fratura grave. E não quer dizer que você não vai voltar, mas quer dizer assim, você está aqui usando uma arma errada para esse momento. Então, por exemplo, se você está preso numa coisa do passado que você fica repassando, isso está durando meses, provavelmente isso está causando você ter menos energia, isso não deixa você raciocinar e ver as soluções. E o primeiro passo é entender que isso está piorando.
Então, preciso primeiro melhorar para parar de ruminar. Não é isso. A ruminação, ela é uma coisa que não deixa você fazer outras coisas e piora. É o primeiro passo, então? O primeiro passo é perceber que isso não é útil e que achar o porquê, se está demorando mais do que dias, semanas, não vai ter a sua resposta. Não vai ter esse porquê. Isso vai te piorar. Isso é a ruminação. E é difícil. Primeiro porque tem muita gente que fala o contrário por aí. Você tem que achar a causa do trauma do passado para se conhecer, que é esse autoconhecimento bobo. O autoconhecimento é útil na medida que ele te dá a solução para mudar o presente. Se você está numa depressão e ficar preso e reforçando o passado, aí basicamente você está ruminando a dois. Né? Uhum. Se você. Não estou dizendo que não existem terapias boas para autoconhecimento, é que assim, isso não ajuda nesse quadro. Ajuda para conhecer se você está com outras questões. Você quer só ali, digamos, revisitar a sua infância. Não tem problema nenhum. Mas entender, o primeiro passo é perceber. Perceber que você está ruminando. Como é que você percebe? Quando você está se sentindo mal. Você pergunta, o que eu estou pensando? Eu estou pensando no passado? Isso é uma ruminação. Então, o primeiro passo é perceber e aí você decidir parar de ruminar. Não quer dizer que você vai conseguir, mas você ter uma decisão. Isso, eu vou parar de alimentar esse pensamento. É difícil fazer isso. E não é na primeira vez que você vai conseguir. Mas entender. E aí uma das técnicas, né, você falar para você mesmo assim, para, que é o stop. Mas o stop não é o stop se culpando. É stop no sentido de que isso acontece, não é minha culpa, mas isso não me ajuda. Esse é o espírito. Isso é importante. Por quê? Porque você vai ter de novo isso. Não tem como. Você está começando a treinar. Né? Então, isso é uma técnica anti-ruminação. É um passo, tá, pessoal? É só para entender que assim, não quer dizer que isso vai funcionar na primeira e isso é um tratamento completo, mas isso é, por exemplo, uma técnica dessa terapia cognitiva anti-ruminação. Você percebe, não é fácil, aí você tem que decidir parar. Isso é difícil, mas é difícil por quê? Porque esse conceito é errado, ele não é dito, né, que você tem que... Não fique achando o porquê. O porquê tem que durar muito pouco tempo. Aí você fala, para. E aí, a ideia é que você vai ter que praticar várias vezes, mas depois que você para, você vai redirecionar a sua atenção. E aí, redirecionar para algo que prenda a sua atenção. O quê? Olha, se você redirecionar para um pensamento positivo, provavelmente isso não vai prender sua atenção, você vai voltar a ruminar. São 3 coisas, que é mexer o corpo, ou seja, para alguma atividade que mexa o seu corpo, pode ser andar, pode ser levantar, pode ser fazer alguma atividade motora, ou criar, você vai desenhar, você vai consertar algo, você vai ou criar ou consertar algo que tem um objeto. Então você vai criar um desenho, você vai vai cozinhar, você vai preparar alguma coisa, você vai consertar o controle. Vai ser fácil? Não. Por quê? Porque para criar você usa uma outra área do cérebro que inibe a ruminação. Que, enfim, basicamente é um córtex lateral, ele inibe esse pensamento. Então você não vai brigar, você vai só parar e aí você vai estimular o outro. Que é quando você coloca atenção para resolver, para criar algo. Não vai estar fácil, mas você está treinando, é uma musculação. Então você vai perceber, parar e redirecionar para um movimento físico, para criar, fazer, consertar algo, ou para você ter uma interação com outra pessoa. Você vai conversar com alguém. Você vai perguntar como é que outra pessoa está se sentindo. Você vai fazer algo com outra pessoa. Mas o que é importante? Quando você for na outra pessoa, não é para ruminar a 2. Porque às vezes a gente vai para outra pessoa e fala, mas olha só o que aconteceu. Você acha que foi isso? Porque aconteceu aquilo. É legal fazer, é legal por pouco tempo para aliviar, viu? Mas depois isso vai deixar outra pessoa brava e vai deixar você pior. Então, você... Né, para recapitular, assim, isso é um treino que a gente vai fazendo, bem simples. Então a gente começa bem simples e como uma musculação. Você percebe que o porquê não é onde está a saída. Ficou muito no porquê, está sentindo mal, para. Percebi, parou, para. Aí você vai redirecionar. Vou mexer meu corpo, você vai ali, alguma coisa física, você vai criar algo ou, enfim, consertar alguma coisa que tem um objeto. Ou você vai interagir com alguém, mas interagir para fazer ou falar de outra coisa que não da sua ruminação.
Isso são 3 passos muito simples, que é o primeiro passo desse tipo de terapia. Não é o único, tem outras questões, tem crenças do passado, tem traumas, tem tudo isso. Mas a gente tem que primeiro dar alguma coisa para ir enfraquecendo esse circuito. E como é que se enfraquece? Olhando e redirecionando, olhando e redirecionando. Isso, se você tem um quadro leve, um quadro moderado, você repetindo aí alguns dias, isso tende a fazer você se sentir com menos falta de energia. Isso tende a fazer com que a sua concentração melhore um pouquinho. Alguns dias. Claro, um quadro mais intenso talvez vá precisar de uma estratégia mais intensa. As medicações, elas deixam o pensamento mais mole. Eles diminuem um pouquinho, que facilita você fazer isso, né? E aí é importante você avisar para a pessoa: o que eu quero com o remédio é que em tantas semanas você consiga soltar isso mais fácil. Porque senão a gente não consegue nem medir se está funcionando ou não. E para isso parece que o remédio é o que vai resolver. Não vai, ele vai facilitar. A pessoa tem controle, ela tem como fazer. Então a ideia é que esse tipo de tratamento é o melhor que tem. E depois que a medicação melhora, bom, e aí como é que você faz? Como é que você para? Muita gente quer parar o remédio, quer. Todo mundo quer, ninguém gosta de tomar remédio. Eu não gosto, né? Enfim. Fora os efeitos colaterais. E todo remédio tem efeito colateral. Não tem remédio sem efeito colateral. A gente sempre tem que pesar o custo-benefício. Isso é verdade, né? Como qualquer coisa que a gente ingere. Enfim, massa tem efeito colateral. Salada, água, olha, faz eu fazer xixi mais. Enfim, tem as questões. Mas, por exemplo, para quadros depressivos, então cada diagnóstico tem o seu protocolo, porque é aquilo que é mais estudado. Para ansiedade é diferente, para insônia é diferente. Mas uma vez que o remédio melhorou esses sintomas, remitiu, você deixa um tempo e aí o que vai ajudar você a não ter recaídas? Porque se você para o remédio rápido, você vai passar mal. Porque você vai ter um desbalanço muito rápido, você vai ter uma síndrome que é quase uma abstinência, não é exatamente isso, e você não vai conseguir, vai ter que voltar. Agora, então, se você para devagar sobre o seu médico, sob a supervisão do médico, pessoas que fazem isso sem ter feito nenhum outro tipo desse treinamento comportamental ou cognitivo, cerca de 60%, 90% vai ter uma recaída no primeiro ou segundo ano. Se você faz isso, e aí entra, por exemplo, também técnicas que o pessoal fala de meditação. O mindfulness ele é muito bom para a prevenção de novos quadros depressivos. Por quê? Porque se a ruminação está muito intensa, meditar já não é fácil. Imagina como é que é no começo. Tem pessoas que conseguem? Tem. Mas se não conseguir, tudo bem. Vamos atacar a ruminação primeiro. Então, o mindfulness e junto com essas estratégias cognitivas, elas fazem cair essa taxa de recaída para 6%, né? Para menos do que 6%. Então, é o que mais previne recaídas. Então, a ideia é que o tratamento começo, meio e fim, o objetivo do tratamento é curativo. Claro, tem pessoas que vão ter mais quadros, outras vão ter outra evolução. Cada um é único, mas o objetivo é esse. Uhum. E o fato é que muita gente tem isso, e isso não faz de você uma pessoa fraca e não faz de você uma pessoa que está condenada e não bem-sucedida, porque isso acontece com as pessoas mais bem-sucedidas, mais inteligentes em qualquer faixa etária, e o objetivo é reverter. Mas, obviamente, a gente precisa estar atento e saber ter esse plano, né? Então, essa seria a ideia, bem resumidamente.